E o que aconteceu hoje lá na Assembleia? Que Então. teve um desentendimento, foi com o servidor, o que aconteceu? Chegaram imagens. Porque eu só recebi assim, olha... Corta pra mim, corta pra mim. como é que é o termo? Esqueci o termo que a pessoa me mandou. Mas tipo assim, ó... Ó o barraco. né? alguma coisa Aprontaram aqui com o seu convidado. E... Então, lá, assim, aquele caso foi uma situação muito fora do esperado. Porque eu cheguei na Assembleia para conversar com o deputado Sebastião Rezende. Ontem nós tivemos uma audiência pública sobre autismo. E na audiência pública do autismo nosso, não era para discutir o autismo em si, porque já tem bastante gente discutindo isso. A gente queria discutir para onde enviar nossas emendas, quais entidades poderiam receber as nossas emendas, para já fazer as coisas acontecerem. Não ficar só em palestra ou discussão, fazer a coisa acontecer. E como eu sou deputado e tenho emenda, falei, pô, eu posso fazer isso. Tá precisando de quê? De dinheiro para fazer tal ação? Nós, como deputado, temos emenda, temos os recursos, podemos fazer isso. Fizemos uma audiência para isso ontem. E o deputado Sebastião Rezende, ele foi autor de umas 4 ou 5 leis em relação ao autismo na Assembleia Legislativa. Eu acho que ele foi até um dos primeiros a falar desse tema, antes de ser modinha como é hoje. E aí eu fui lá conversar com ele. Falei, olha, Sebastião, eu quero dobrar a emenda contigo. Onde você colocar R$1, eu vou lá e coloco R$1 também pra gente dobrar e fazer R$2 em cada lugar de emenda. E fui lá para falar desse tema. E eu tava conversando com jornalistas, na salinha de jornalistas. Ô, Abílio, o que você tá fazendo aí, falando sobre isso? E eu tocando nesse assunto. E o Baiano, que todo mundo já conhece, já sabe que o Baiano é aquele cara que caçou confusão lá no Pedra 90, quis bater num carinha que estava protestando contra o prefeito num outro tempo, puxa saco do Emanuel de muito tempo, funcionário do gabinete do Botelho, que é pré-candidato a prefeito e existe uma rivalidade já entre nós. E o Baiano começou a vir para cima de mim, falando, cadê as suas emendas pro Pedra 90? Falei, Baiano, eu tô no primeiro ano de mandato. As emendas, ela é feita pro ano seguinte. Então, a gente faz emenda nesse ano e a emenda é paga no ano seguinte. Porque o que é uma emenda? Emenda virou conhecido como se fosse dinheiro e coisa e tal, mas emenda é uma emenda, ou seja, emendar, como se pegasse um pedaço de projeto e colasse num outro projeto, que é a LOA, o orçamento. Quem faz isso faz no orçamento do ano seguinte. Então, o orçamento desse ano foi aprovado pelos deputados do ano passado. O orçamento do ano que vem é aprovado pelos deputados desse ano, que é o meu caso. E ele perguntando sobre emenda pro Pedra 90 e tal, eu falei, vou mandar ano que vem. E ele se achando no direito de me cobrar, como se ele tivesse, me ajudado a ganhar a eleição e coisa e tal. O cara é do gabinete do Botelho, eu sei que ele é do gabinete do Botelho, e querendo me cobrar sobre emenda. Eu falei, pai, eu não vou dar atenção pra você não, cara, você é irrelevante pra mim, não vou dar atenção. Virei e saí andando. E os jornalistas começaram a me perguntar, mas eu saí com tanta naturalidade, assim, e virei e fui. E na hora que eu comecei a dar entrevista para os jornalistas, o Baiano começou a fazer um barraco lá. E você isso, e você aquilo, e cadê as emendas, e não sei o que. Eu olhei assim, falei, pô, e dizem que eu sou louco, né? O cara aprontando um negócio desse aqui. E ele ia ficando mais bravo porque eu não dava atenção. Quanto mais ele ficava irritado, menos eu dava atenção. Chegou um ponto que eu sinalizei assim para um pessoal da segurança, falei, não dá, né? Pô, o cara é funcionário daqui da Assembleia Legislativa, tô tentando dar entrevista aqui e o cara fazendo esse negócio aqui. Aí o segurança foi lá, chamou ele para um canto. E enquanto ele ficou ali no canto, eu tentei focar na entrevista. E o pessoal filmando, o Baiano esculhambando e tal. Mas em todos os vídeos você vai ver que eu tô bem na minha, dando entrevista. E infelizmente ele surtou lá. Não sei os motivos, não sei se ele fez isso por causa que ele é do gabinete do Botelho, queria criar alguma confusão, esperando que eu entrasse na confusão dele e tal, mas nem caiu. Então tá explicado aí. Galera que Você mandou que tava mensagem. esperando. Galera que mandou mensagem perguntando. A Mileide mandou uma mensagem aqui, ela é vereadora em Javaí. Ela está comentando que quando se fala em deputados estaduais, as pessoas sabem menos os nomes ainda. Verdade.
Né? Mas você sabe que isso é proposital? As pessoas... eu vou até te falar assim para você que está nos assistindo. Às vezes é intencional fazer você esquecer quem são os políticos. Porque se você não sabe quem são os políticos, você não pede a eles. Não cobra, não acompanha. Você entendeu? E aí ele aparece só de 4 em 4 anos, onde ele vai comprar muitas vezes o voto. E ele fala, é mais barato. Ele fica 4 anos sem fazer nada, 4 anos sem gastar dinheiro, junta, depois de 4 anos ele aparece, compra o voto e se elege. Então, assim, isso o eleitor tem que despertar politicamente e aprender um pouco sobre isso. Tá. Quantas vezes, assim, você já somou? Quantas vezes você já foi expulso de sessão, CPI, cortaram teu microfone e a zoação... Quantas vezes? Nenhuma. Verdade. Você nunca contou? Porque eu nunca saio. Não é. Então, vamos lá por parte. Quantas vezes já pediram para eu sair? Várias. Pediram para eu sair? Várias. Mas eu não saio. Não, mas aí tem um detalhe. Eu estudo o regimento interno. Eu estudo quais são os meus direitos. E eu sei que um vereador não pode mandar outro vereador sair de dentro do plenário. Não pode. Você pode encaminhar para a comissão de ética, se você quiser, se achar que compete, mas mandar sair, você não pode. Porque por mais que seja presidente da Câmara, ele é vereador igual você. Ele está exercendo uma função administrativa, que é a de presidir a Câmara. Mas ele não é mais vereador que você, nem menos vereador. Numa CPMI, que nem do dia 8, lá que ficou tão famosa essa situação, o Arthur Maia é deputado federal. E o deputado federal tem o mesmo poder que eu, deputado federal. Ele não tem poder. Tanto é que quando ele manda eu sair de dentro da comissão, eu falo, eu não vou. Aí ele fala, então eu vou chamar a polícia pra você. Aí o assessor dele vai lá do lado dele e fala, o senhor não pode chamar a polícia pra ele, porque ele e o senhor são iguais. O senhor não tem poder maior do que o dele. Que foi a mesma coisa também no ato no pró-Palestina. No pró-Palestina é pior ainda, porque o que ocorre? No pró-Palestina, aquela comissão ela não tinha autorização para acontecer. Aquela sessão não tinha autorização da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos para ela acontecer. Estavam usando o nome da Comissão de Direitos Humanos, que eu sou membro permanente da comissão, e eles estavam usando esse nome para fazer um ato de apoio à Palestina de Gaza. Palestina de Gaza é o Hamas, entendam muito bem, você que está nos assistindo achando que quando fala Palestina livre, desocupe Gaza, eles estão falando, pessoal de Israel, sai de Gaza e deixa o Hamas aí, porque é o Hamas que manda, governado pelo Hamas, não é Palestina livre, parem de matar os terroristas do Hamas, é isso que eles querem, que usam as crianças, mulheres de escudo humano para se proteger. Eles entram embaixo dos becos de hospitais, nas cavernas lá, nos negócios que eles entram embaixo, túneis, embaixo de hospitais, embaixo de creche, e fazem as crianças, os hospitais, as creches de escudo humano. Quando vai cortar uma energia de uma base militar deles, a base militar deles é embaixo de um hospital. Então, se você corta a energia deles, você está cortando o hospital. Então, assim, são terroristas que fazem isso propositadamente. E quando estavam querendo fazer um evento em defesa da Palestina, mas colocaram bandeiras de Israel, pintadas com um X em vermelho em cima da bandeira de Israel. Não é autorizado pela Câmara. A Câmara é o símbolo do parlamento brasileiro. A Câmara e o Senado é um só. É o parlamento brasileiro, conhecido como Congresso. Você não pode pegar o parlamento brasileiro e fazer um ataque a uma nação. Entenda a gravidade disso. É declarar a ofensa a uma nação, assim como Lula foi infeliz agora em comentar que Israel é terrorista. Então, assim, esse tipo de posicionamento, ele é um posicionamento quase como um ato de guerra, é quase um ato de declaração de inimizade entre duas nações. Então o parlamento não pode ser usado para isso, existem leis claras para isso, e o governo brasileiro tem que se atentar sobre essas medidas diplomáticas que ele toma em relação aos demais países. Quando eu entro naquele ato, existem 3 leis que elas têm que ser respeitadas. Xenofobia é crime. Do mesmo jeito que é crime, muito se fala xenofobia quando há uma questão de preconceito entre o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul e coisa e tal. Aqui em Cuiabá nós não temos isso porque todo mundo é misturado aqui. Mas muitas vezes acontece no interior ou em outro lugar.
é crime. Esse preconceito pelo grupo étnico, racial, ou coisa, é crime. Ter ódio ao judeu, propagar ódio ao judeu ou à nação de Israel, também é crime. Semelhante ao nazismo. O nazismo era justamente isso. O povo, eles estragam tanto as palavras que eles prejudicam o verdadeiro significado das palavras. Nazismo é aquela situação. Hitler foi lá e pegou e fez um holocausto, matou um monte de judeus. E hoje eu vejo as pessoas pegar e começar a pregar o ódio aos judeus, pregar o ódio ao povo de Israel com tanta naturalidade como se fosse uma manifestação política, uma manifestação de guerra. E isso não pode, isso é crime no Brasil. Então, quando eu entro dentro ali daquela situação e faço uma provocação de protesto, falando, não vou sair daqui, não vai ter sessão, enquanto não arrancar os cartazes de Israel, eu estou deixando claro, nós não podemos deixar que a Câmara seja utilizada para fazer uma declaração de ódio a um povo. Assim como ela não é utilizada para declarar ódio ao povo palestino. Também não. Nós queremos Palestina livre também, mas livre do Hamas, livre do terrorismo. Não tem como você falar paz no Oriente Médio e defender terrorista. Não existe isso. Terrorista não é grupo, não é nação, não é nada. Não tem um CNPJ para responder, não tem uma entidade para responder, não é uma nação para responder. É um grupo terrorista. Como que você vai conseguir equilibrar as coisas numa situação diplomática? Não existe. Ele é um grupo terrorista. Então, a gente teve um posicionamento firme. Isso criou uma grande rejeição. Principalmente dos deputados do PSOL. Mas também não é de se estranhar, né? Agora, os deputados do PSOL levaram lá para dentro da Câmara a mulher do traficante, conhecida como a dama do tráfico, a esposa do traficante, acho que não sei se é comando, não sei o que é, para dentro da Câmara. O Dino tuitou sobre isso, né? Dizendo que não foi ele, mas que foi um secretário dele. Dizendo que ele não sabia, que isso não sei o quê. O povo fica perdido nessa guerra de narrativas. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, mas na Câmara não foi o Dino. Eu tô falando da Câmara. Uhum. Que tem os vídeos da pessoa andando com bolos no Salão Verde da Câmara. Então, assim, eu não tô te falando do Ministério da Justiça se entraram lá, e eles entraram, mas eles dizem que não tiveram reunião com o Flávio Dino, ele vai se explicar na Comissão de Segurança, mas na Câmara aconteceu. Então, na Câmara, isso também terá ter explicações. Porque, assim, não estou querendo criar só uma guerra de narrativa, mas a gente tem que ter um mínimo de algumas coisas na política. Eu posso andar com um traficante? Eu acho que não. Ainda mais alguém condenado? Eu acho que não. E tá foragido da justiça? Eu acho que não. Então, assim, enfim, tem muita coisa para ser explicada no Brasil, né? Isso toma muito tempo e vai tomar o tempo do seu podcast inteiro. Muita coisa. Bora pra onde que eu já até me perdi. Bora pra onde? Pra onde que eu já me perdi. Vamos pras rapidinhas, depois nós vamos pras perguntas polêmicas. Eu não tô nem bebendo hoje, gente. Porque assim, gente, ela a deu coisa olé já em tá vocês. tão assim que eu mandei uma mensagem, falei, olha, maneira no meu álcool hoje, porque, cara... Não, mas eu tenho certeza, não é nem questão de ser de esquerda ou de direita ou conservador. Eu tenho certeza. Você que tá nos assistindo, ninguém mais tem tanta tranquilidade de andar na rua. E não anda na rua com celular, né? Tipo esse celular seu. Você anda na rua com esse celular dando bandeira? Não anda. Mas se você for para os Estados Unidos, você anda na rua? Antes andava. Em alguns lugares hoje você já não pode andar, como a Califórnia. Você não pode brincar de andar lá. Nova York também já está meio complicado. Você não anda mais por lá desse jeito. E é normal? É certo. A gente não poder andar na rua e achar que é normal roubar o celular? Roubou o celular pra comprar uma cervejinha. Você deixa de andar, é como se você estivesse respeitando o direito. É que, na verdade... Daqui a pouco é direito. O poder Daqui a pouco público é direito roubar o celular pra tomar uma cervejinha. Então, assim, nós temos que tomar cuidado para que não seja normalizado isso. É direito roubar o celular pra tomar uma cervejinha, mas não é direito de você andar com uma moto na rua com o IPVA vencido. E a sua moto é tomada pelo Estado. Eu vi esse seu vídeo. E o carro da prefeitura se o IPVA está tiver ilegal.
legal. e o Com carro é legal. com Não, mas pneu peraí, só um careca, pouquinho. eu É assisti direito, então, é entendido pelo governo brasileiro que é normal um arrastão levar celular de todo mundo, mas não é normal o cara que comprou a moto, paga a parcelada da moto, andar com o IPVA atrasado e tem que tomar a moto do cara que usa pro trabalho. Então, assim, nós precisamos que tenha um certo equilíbrio na, É uma na, na, inversão. na moral. É uma inversão, né? Você não tem segurança, porque o Estado não lhe garante segurança, mas aí a coisa muda. Se você foi roubado, roubaram o teu celular é porque você bobeou, você usou onde não devia usar. Aí a culpa passa a ser do cidadão e não do poder público que não tá de... A conta é simples. O celular é de quem? É seu. O dinheiro do IPVA vai pra onde? Então, A conta é simples. Você tá entendendo? Mas eu não consigo admitir normatizar isso, achar que isso é normal. Eu não consigo pensar que é normal isso, que você não tem o direito de lutar pelo que é seu. Você compra um terreno, se parcela, compra o seu terreno. Alguém vai lá, invade, ele tem o direito sobre o seu terreno e você não tem mais o direito de ter o terreno. E você, às vezes, ainda está com o financiamento do banco pagando as contas. Então, assim, até onde isso é normal? Então, nós vamos voltar ao período da barbárie, que é quem tomar, levou. E aí o próprio Flávio Dino falou, não, mas eles são bandidos. Se eles são bandidos, eles não seguem a lei. Opa, quem vai aplicar a lei? Então, nós não podemos normatizar esse estado do bandido e falar, ó, você que é o cidadão de bem que escolheu andar certo, você é penalizado. Você que é o cidadão bandido, corrupto, que escolheu andar errado, você é privilegiado por fazer isso. Não podemos fazer isso. E a mensagem na entrelinha é que o crime compensa no Brasil. Compensa. No ponto de vista deles, compensa. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nós não podemos aceitar isso.